Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras elas falam pra gente que felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro, porque não se intimidam diante dos poderes opressivos, mas acreditam na libertação que vem do Senhor. Então, a primeira leitura de hoje está em Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, versículo 1 e 2, depois o versículo 21 a 23. E o capítulo 19, versículo 1 a 3, depois o versículo 9. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 e 2, depois o versículo 21 a 23, e depois o capítulo 19, versículo 1 a 3, depois o versículo 9. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz dos arpistas, e de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros, e de nenhum artífice, de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mão em ti não ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo, de esposa, não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, aqui nessa primeira leitura nós temos, falando um pouco sobre a queda de Babilônia, as lamentações sobre a terra, e também no capítulo 19 falando sobre o triunfo, alegria e triunfo nos céus, que aqueles que são convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro são felizes, porque não se intimidam diante dos poderes opressivos, essas pessoas superam, com a ajuda de Deus, conseguem superar os obstáculos, as dificuldades, e seguem firmes e fortes na missão sem medo, tá certo? Elas seguem firmes e fortes na missão que Deus nos designou. Nós seguimos firmes e fortes sem medo, Então, realmente, que nós possamos sempre depositar a nossa fé em Deus, sempre seguirmos firmes e fortes na nossa missão, sem medo, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 21, versículo 20 a 28. Lucas, capítulo 21, versículo 20 a 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes,
para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o homem, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, como nós podemos ver aqui nessa leitura do Evangelho, né? Jesus ele faz um sermão profético, né? Ele continua, né, o sermão que nós iniciamos nos versículos anteriores, né? E ele fala da grande tribulação, da grande dificuldade, né? Da grande tribulação, né? Que o mundo vai passar, mas que nós não devemos ter medo, né? Nós devemos sempre, né? Nós não devemos ter medo, nós não devemos nos intimidar diante dos poderes opressivos, né? Porque nós acreditamos na libertação que vem do Senhor, a libertação que vem através de Jesus, né? Deus manda o seu Filho, né, para salvar a humanidade, para libertar a humanidade da opressão, né? Então que nós realmente possamos sempre cada vez mais, né, confiar, né, em Deus, levar o Evangelho de Cristo para as outras pessoas, anunciar, né, anunciar o Evangelho para as outras pessoas, para que elas também possam, né, deixar que Jesus entre no coração delas, né, e deixem, né, que elas também possam, né, ser libertadas, né, da opressão, serem libertadas das coisas ruins, né, e que possam sempre cada vez mais seguir firmes e fortes, né, anunciando o Evangelho de Cristo, anunciando a palavra de Deus para todos, tá certo? Então que nós realmente possamos, né, deixar que Jesus Cristo cada vez mais transforme a nossa vida, tá certo? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.